Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Hoje eu quero voltar com você sobre o assunto acolhimento padronizado. Antes eu queria lhe pedir, encarecidamente, me ajude. Eu preciso divulgar esse canal. Esse canal precisa ser mais conhecido, precisa ser mais divulgado. Mais pessoas precisam ter, se achegar, conhecer o nosso conteúdo. Por conta do que ele faz, por conta do que ele representa e por conta de qual comunidade o nosso conteúdo atinge. Pessoas com câncer, carente e num acolhimento padronizado. Me ajude que tudo vai dar certo. Queria falar para você sobre a maravilhosa arte do acolhimento. Nós estamos trabalhando esse acolhimento há mais de 14 anos. Há 14 anos. Esse nosso acolhimento, ele é padronizado por conta de tudo que nós aprendemos durante a travessia do Vale de Lágrimas, com nosso filho com câncer, quando nós fomos para São Paulo, depois esticamos mais um pouquinho até Barretos, onde nós vislumbramos aquelas casas de apoio, aquelas pessoas, como aquelas pessoas atendiam os seus acolhidos, e especialmente pela forma como nós fomos acolhidos. Eu fui com meu filho, com minha família, acolhidos em Barreto de uma forma extraordinária. Lá nos fizeram, de fato, pessoas interessantes e felizes, apesar de eu estar atravessando o meu vale de lágrimas. Esse maravilhosa arte que é acolher, nós estamos aplicando aqui no Maranhão, aqui em São Luís, no Instituto Antônio Bruno, uma obra deixada por Antônio Bruno para esse fim. No vídeo anterior, eu falei que Antônio Bruno nasceu para isso. Ele nasceu exclusivamente para acontecer o que de fato aconteceu e para ele deixar o legado que deixou. Só para isso. Uma obra que ele ia fazer com 60 anos de idade. Tudo que ele fez em 22 anos dá a qualquer um tempo maior de 60 anos. Mas Antônio Bruno, como sempre, foi apressado e fez tudo muito rápido e Deus chamou ele para o céu, conforme o livro de sabedoria, capítulo 3, capítulo 4. 2 capítulos, onde lá no livro de sabedoria, o autor diz que os justos verão a Deus. Onde ele diz que a morte do prematuro não significa uma desgraça, mas eles estão em Deus. Diz ainda que Deus o arrebatou do meio da concupiscência, é outra palavra, concupiscência, do meio do erro, do pecado, antes que seu coração se pervertesse. O jovem justo. Então eu vejo Antônio Bruno nessa citação. Ele fez tudo muito rápido e fez tudo com muito zelo, fez tudo o que era necessário fazer a bem do outro e descansou em Deus. Significa que durante o Vale de Lágrimas dele, Antônio Bruno, 9 meses com câncer, ele se preparou para ir para o céu. Deixou um projeto indelével, deixou um trabalho que hoje corresponde ao coraçãozinho dele. Tudo que nós fazemos aqui hoje retrata, tem o brilho, tem a luz do coração de Antônio Bruno, que em Deus reflete tudo que é bondade. Deus generoso, Deus bondoso, Deus amoroso com Antônio Bruno e conosco, fez e faz tudo isso acontecer. Então nós acolhemos nosso paciente hoje com maestria, com zelo, com carinho, com muito amor. E esse acolhimento nós damos porque vem de nós a sugestão, e essa sugestão ela vem da palavra de Deus, que nós meditamos todos os dias no trabalho do acolhimento.
nós meditamos a palavra de Deus e como nós acolhemos pessoas vulneráveis, paciente oncológico do interior e com câncer, há uma necessidade de nós conhecermos, compreendermos os valores desse trabalho, que não é nosso e nem para nós, mas para Deus. É por isso que nós falamos sobre o acolhimento segundo a Bíblia. Nós temos aqui alguns casos que nos refletem, nos remete para a palavra de Deus, e quando nós passamos para refletirmos essa palavra de Deus, nós compreendemos que de fato nós estamos certos. Fazer tudo o que nós fazemos de graça, para Ele paciente, mas para Deus nós temos sempre a recompensa. E nós nos lembramos sempre da pecadora, daquela mulher adúltera, que Jesus acolheu. Nós lembramos muito também da parte de José, quando resolve abandonar Maria. Deus vai lá e acolhe. Não foi Maria. Maria não foi atrás de José para explicar tudo. Não precisou. Deus foi lá e acolheu José com a seguinte frase: José, filho de Davi, não temas em acolher Maria como esposa. Tudo que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. Essas coisas, essa magia da palavra de Deus nos coloca no centro de um acolhimento padronizado, onde nada pode faltar para os nossos acolhidos. Porque Jesus, quando diz: se deres um copo d'água para um desses pequeninos, é a mim que está dando. Imagina o acolhimento. Se nós damos um acolhimento a um desses pequeninos de Jesus, de repente nós estamos acolhendo o próprio Jesus. É por isso que nosso acolhimento, ele não pode ser diferenciado, ele não pode ser diferente, ele tem que ser igual nós estamos fazendo há 14 anos. E essa recompensa desse trabalho, a recompensa do trabalho que nós fazemos aqui, ele vem instantaneamente aqui no nosso instituto, apesar de sermos pobres, apesar de acolhermos 80, 90 pessoas por dia, apesar de nós estarmos com 1.200 pessoas por mês numa rotatividade, apesar de nós pagarmos 10 mil reais de energia, apesar de nós gastarmos quase 4 mil reais com combustível e outras coisas, apesar de nós gastarmos quase 3.500 reais por semana só com frango, apesar, nada, nunca nos faltou. Nós não temos reserva, não temos nem caixa, mas nunca nos faltou nada. É isso que eu queria que meu irmão do outro lado compreendesse: o trabalho a gratuidade do acolhimento, a grandeza, a beleza, a magia do acolher por amor, com amor a Cristo e ao acolhido. A gente lembra muito aqui da mãe de Samuel, aflita, vai no Senhor, e Eli disse a ela que ela estava bêbada, para ir para casa, que ela estava bêbada. Uma oração tão sincera, tão profunda, que confundiu Eli. E ali ela estava se entregando a Deus e foi fiel a Deus, porque ela prometeu que se engravidasse, daria o menino para o templo do Senhor, e deu Samuel, grande profeta. Então, quando Deus acolhe, né, a gente aprende com esse acolhimento. Lembro muito da passagem do Êxodo 20, quando quebram Êxodo 19, quando quebram a aliança com Deus. Deus diz para Moisés: eu vou destruir esse povo.
E Moisés roga a Deus pelo povo, e Deus acolhe o povo pecador. Aquele povo que quebrou a aliança, aquele povo que não acreditava, aquele povo que não compreendia, Deus vai lá e acolhe. Depois da aliança reatada, Deus manda Moisés ir. Moisés, pode ir, vai. Moisés diz: Senhor, se tu não fores conosco, não permitais que saiamos daqui. Essa leitura, essa passagem é tão rica que Deus autoriza, Deus libera o povo para ir. Ainda assim, Moisés disse: se tu não fores conosco, nós não sairemos daqui. E Deus diz: se eu for, eu vou destruir esse povo. Sabe o que Deus fez? Deus liberou um anjo para ir com o povo, com a seguinte observação: escuta o que ele diz, o anjo de Deus. Então nós temos essa perspectiva de, nesse trabalho de acolhimento, na magnitude do acolhimento padronizado, na gigantesca arte de acolher de graça. Tudo de graça. Dai de graça o que de graça receber. Essa magnitude nos leva a compreender que Deus está conosco. Nem que nós não mereçamos, quando nós por pecarmos não merecermos a graça da presença de Deus, e se nós continuamos no trabalho voluntário, no trabalho de amor ao pobre, no trabalho do amor ao enfermo, mesmo que Deus esteja insatisfeito conosco por conta dos nossos pecados, ainda assim Ele manda o seu anjo para nos proteger. E esse trabalho, essa grandeza do acolher aqui no Instituto, uma obra deixada por Antônio Brum, existe a presença de Deus em todos os cômodos, com toda a certeza absoluta, a presença de Deus aqui. Mesmo porque ele pediu: na casa de apoio por mim criada, deve-se sentir a presença de Deus em todos os cômodos. Antônio Bruno. Antônio Bruno, na perspectiva de se autopromover, de se autofortalecer contra um câncer, ele disse que o câncer não é bicho de sete cabeças. Ele é apenas uma enfermidade curável, porque poderoso é Deus. E é essa frase que Antônio Bruno deixou para nós como uma epopeia, ou como um guia, ou como um riacho sereno. Nós usamos para compreendermos a grandeza da presença de Deus em nosso trabalho de acolhimento. Então, a magnitude do acolher o vulnerável, a magnitude de querer saber que ele está sendo bem acolhido, não vem apenas do nosso coração pecaminoso. Nós somos pecadores, às vezes, até quanto mais. Porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo no presente, como eu vos amo no presente. E nós não conseguimos. Por isso somos pecadores. Ainda assim, Jesus nos deixa, nos capacita, nos ama, nos chama, nos capacita e nos envia. Fomos amados, chamados, capacitados e enviados para a boa obra. E segundo 2 Timóteo 3, de 14 em diante, é a Bíblia que nos ensina, é ela a Bíblia, a palavra de Deus, que tem o condão de nos tornar, de nos preparar para toda a boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, de 14 em diante. É nessa perspectiva que nós trabalhamos um acolhimento padronizado, deixado a nós por Antônio Brum. Esse acolhimento, ele não pode mudar.
Oxalá tivesse esse acolhimento em todas as casas de apoio do Maranhão. Como seria bom. Não somos os maiores, não somos ricos, mas temos o melhor acolhimento do Maranhão. Somos talvez os menores acolhedores, talvez, em estrutura, em recursos, mas somos os maiores, com certeza, naquilo que nós fazemos. Eu queria dar um exemplo para você que eu não gosto de dar, mas é um exemplo para você compreender a magnitude, a magnificência, a leveza e o desejo de fazer o bem ao outro. Nós tínhamos um paciente aqui, semana passada, que o médico mandou ele ir para casa há 2 semanas, 15 dias. 15 dias que ele foi liberado para ir para casa. E a família dependia de uma rica prefeitura que tinha que mandar a sua ilustríssima senhora ambulância. Ilustríssima ambulância. Para pegar o senhor, para viver seus últimos dias com seus parentes lá no interior. Sabe o que aconteceu? Ele faleceu ontem e a ambulância não veio buscar. A prefeitura que tem recursos, a prefeitura que é, de certa forma, obrigada a fazer, não conhece e não reconhece, não sabe o que significa um acolhimento por amor. E ela pode fazer. A prefeitura poderia. E eu garanto para você, garanto que nós não levamos, porque nós ainda não temos uma ambulância. E a ambulância que nós não temos e precisamos é uma ambulância que eu tenho pedido desde 2021. Já pedi para quem pode me dar. E quem pode nos dar a ambulância ainda não nos deu. Porque não conhece a necessidade de um paciente oncológico do interior que precisa chegar em casa. Essa ilustríssima ambulância, a semana passada, tinha um paciente lá no interior para vir para cá e ficou 2 dias sofrendo lá no interior e morreu no interior, porque a ambulância não podia sair da programação, e a programação era para o dia seguinte. A ilustríssima senhora rica prefeitura não foi capaz de entender um acolhimento padronizado, o amor a seu eleitor, inclusive. E a paciente teve que esperar a rota da ambulância, que não podia sair hoje, porque amanhã tinha outras pessoas para levar. E o dia da ambulância sair não era ontem, é amanhã. E o paciente foi para uma UPA, e o paciente não conseguiu esperar a ilustríssima ambulância, e o paciente morreu. Por esse motivo, cada vez mais eu me encanto, cada vez mais eu me emociono com o trabalho realizado aqui. Esse paciente que morreu, o Instituto Antônio Bruno, com toda a sua pobreza, sem recursos, sem condições, sem uma ambulância, levou o corpinho do paciente lá no interior. Veja que diferença, como nós temos feito há 14 anos. Há 14 anos nós temos feito o translado. Graças a Deus, nós temos hoje muita gente nos ajudando, a quem eu queria aproveitar para agradecer você que me ajuda, você que deposita recursos na nossa conta, você que nos visita, você que sente nossa dor, você que acredita em nós, você que aposta em nós, você que acredita no nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou grato
por tudo que você faz por nós, porque nós temos sobre nossa responsabilidade hoje 3.700 pessoas sem dinheiro, sem recursos. Hoje nós estamos em 87% dos municípios do Maranhão. Hoje, como desde 2011 até hoje, 16 de maio de 2025, nós damos aos nossos pacientes, aos nossos acolhidos, tudo que eles precisam com amor. E isso não cobramos dele nem um agradecimento, porque é nossa obrigação. É minha, é nossa obrigação dar a eles aquilo que eles precisam. E nós estamos dando há 14 anos. Tudo que nós disponibilizamos para os nossos pacientes, nós recebemos. Eu já recebi lá em Barreto, lá em São Paulo. Fui tratado com dignidade. Fui tratado com amor, com decência. Eu fui abraçado. Eu fui amado. Todo o zelo que eu precisava me deram. O pessoal de Barretos fizeram com que nós nos sentíssemos importantes. Nós nos sentimos importantes lá em Barretos, porque o pessoal de lá, os vicentinos de lá, fizeram questão que nós nos sentíssemos importantes. Nada nos faltou. Então, tudo que eu recebi, nós estamos devolvendo. E nós recebemos do coração amoroso do Antônio Bruno a incumbência de dar de nós o melhor a eles. O melhor a eles. Ele deixou uma regra, ele deixou escrito. Então, nós estamos fazendo aqui aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que está no coração do Bruno, e estamos dando para os nossos pacientes o que há de melhor em nosso coração, porque nós já recebemos. E eu queria lhe agradecer por você confiar em nós. Muito obrigado. Deus lhe proteja, lhe guarde, lhe ilumine, hoje, amanhã e sempre. Junte-se a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida.